Leitura do dia 4 de setembro. Ezequiel, capítulo 46. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, e ele se prostrará no umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até a tarde. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor serão no dia de sábado 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. E a oferta de manjares será 1 efa pelo carneiro, e pelo cordeiro a oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e 1 carneiro, eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 efa pelo bezerro e 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar a sua mão, e 1 hin de azeite para 1 efa. Essa palavra hin, eu já falei em outras gravações, ela é escrita H-I-M. Tem pessoas que leem falando rim. Eu falo hin porque eu estou lendo toda a Bíblia em português, então eu entendo que é hin mesmo, H-I-M. E quando entrar, o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor, nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela que está em frente dele. E o príncipe entrará no meio deles quando eles entrarem, e saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades será a oferta de manjares 1 efa pelo bezerro e 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros o que puder dar, e de azeite 1 hin para 1 efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou de sacrifício pacífico, como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado. E sairá e se fechará a porta depois de ele sair. E prepararás 1 cordeiro de 1 ano, sem mancha, em holocausto ao Senhor cada dia, todas as manhãs o prepararás. E juntamente com ele prepararás uma oferta de manjares para o Senhor todas as manhãs, a 6ª parte de 1 efa e de azeite a 1/3 parte de 1 hin, para misturar com a flor de farinha. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro
e a oferta de manjares, e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Jeová: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança. Mas, dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até ao ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque herança dele é, seus filhos, eles a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão, da sua própria possessão, deixará a herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Depois disso, me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta as câmaras santas dos sacerdotes, as quais olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar em ambos os lados para a banda do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão o sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que a não tragam ao átrio exterior, para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar as 4 esquinas do átrio, e eis que em cada esquina do átrio havia outro átrio. Nas 4 esquinas do átrio havia átrios fechados, com chaminés de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estas 4 esquinas tinham uma mesma medida. E um muro havia ao redor delas, ao redor das 4, e havia cozinhas feitas por baixo dos muros ao redor. E me disse: estas são as casas dos cozinheiros, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Ezequiel capítulo 47. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. O título deste capítulo 47 diz assim: a torrente das águas purificadoras. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E, tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse:
Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim, e haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar, grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Jeová: este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro, pois sobre ela levantei a mão para a dar a vossos pais, assim que essa mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra da banda do norte, desde o mar grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade. Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e entre o termo de Amate, e a cidade de Azer-Aticom, que está junto ao termo de Aurã. E o termo desde o mar será Azer-Enon. No termo de Damasco e na direção do norte está o termo de Amate. Este será o termo do norte. E o termo do oriente, entre Aurã e Damasco, e Gileade, e a terra de Israel, será o Jordão. Desde o termo do norte até o mar do oriente medireis. Este será o termo do oriente. E o termo do sul será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até ao mar grande. Este será o termo para o lado do sul. E o termo do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Este será o termo do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que, na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. Ezequiel capítulo 48. O título deste capítulo diz assim: os termos das 12 tribos. E estes são os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte da banda do caminho de Etlon, vindo para Amate,
Azer-Enon, no termo de Damasco para o norte, ao pé de Amate, e terão a banda do oriente e do ocidente, Dan uma porção, e junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Azer uma porção. E junto ao termo de Azer, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Naftali uma porção. E junto ao termo de Naftali, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Manassés uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Efraim uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Ruben uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Judá uma porção. E junto ao termo de Judá, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, será a oferta que haveis de fazer, de 25.000 canas de largura e do comprimento como uma das porções, desde a banda do oriente até a banda do ocidente. E o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de fazer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E a oferta santa será dos sacerdotes. Para o norte, 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente, 10.000 de largura, e para o oriente, 10.000 de largura, e para o sul, 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadoque, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E o oferecido da oferta da terra lhe será santidade das santidades, junto ao termo dos levitas. E os levitas terão consoante o termo dos sacerdotes, 25.000 canas de comprimento e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão nada disso, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas as 5.000, as que ficaram da largura diante das 25.000, ficarão para o uso da cidade, para habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio. E estas serão as suas medidas: a banda do norte de 4.500 canas, e a banda do sul de 4.500, e a banda do oriente de 4.500, e a banda do ocidente de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, e para o sul de 250, e para o oriente de 250, e para o ocidente de 250. E quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralela à santa oferta, será 10.000 para o oriente, e 10.000 para o ocidente. E corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem a cidade servir-lhes-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000 em quadrado.
oferecereis a santa oferta com a possessão da cidade. E o que restar será para o príncipe, desta e da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, na direção do termo do Oriente e do Ocidente, diante das 25.000, na direção do termo do Ocidente, correspondente às porções, será parte do príncipe, e a oferta santa e o santuário da casa estarão no meio. E desde a possessão dos levitas e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quanto ao resto das tribos, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Benjamim, uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Simeão, uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Issacar, uma porção. E junto ao termo de Issacar, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Zebulon, uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Gade, uma porção. E junto ao termo de Gade, da banda do sul, o termo será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, para o lado do ribeiro até ao mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. E estas são as saídas da cidade desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel, 3 portas para o norte. A porta de Ruben, uma, a porta de Judá, outra, a porta de Levi, outra. Da banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, a porta de Naphtali, outra, 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Amém. Você ouviu a leitura do dia 4 de setembro. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do dia 5 de setembro. Continue conosco ouvindo a leitura da Bíblia em ordem cronológica por Neuza Baldini. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Que você tenha a bênção de Deus em todos os dias da sua existência. Se você continuar ouvindo a leitura da Palavra de Deus, se você persistir neste projeto como eu persisti em gravar, Deus estará te recompensando, estará te fortalecendo cada dia mais a sua fé, não só por ouvir a leitura da Bíblia, mas por você ser uma pessoa que esteja interessado ou interessada em ouvir a verdade, que é a Palavra de Deus. Eu incentivo você,
não somente ouvir a leitura da Bíblia, mas também estudar a Bíblia Sagrada. Deus te abençoe. Amém.